Boa tarde a todos, agradecemos a presença de vocês, irmãos encarnados, e também os nossos irmãos que já estão no plano espiritual, mas que aqui também vêm, como nós, para refletirmos sobre as lições deixadas por Jesus, à luz da doutrina espírita, não é? Sempre eu repito que Kardec não criou um novo evangelho. Kardec, através da codificação, veio explicar algumas coisas que ficaram ainda escondidas sobre um véu da alegoria, das parábolas, e a doutrina espírita vem explicar o evangelho de Jesus sem nenhum mistério, de maneira clara, de maneira objetiva, que todos possam entender. E eu tenho destacado alguns capítulos, não é, do evangelho, e hoje vai ser Meu Reino Não É Deste Mundo, capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. São alguns itens que trata esse evangelho, que são eles: Meu Reino Não É Deste Mundo, a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, instruções dos Espíritos e uma realeza terrestre. Esses são os itens, tá, que contém esse capítulo. E aí São João começa assim: Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui, não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. Então essas são as palavras de Jesus segundo, não é, esse apóstolo. Então Jesus diz claramente que ele não é daqui, como nós também não somos daqui. Nós não somos do planeta Terra, nós somos espíritos, é isso que encarnamos aqui nesse planeta para aprender como uma escola. Então Jesus veio até o nosso planeta para nos orientar sobre as leis divinas. Por isso que as leis divinas e o Evangelho de Jesus nunca sai de moda, né? Nunca precisa atualizar. Sempre as leis divinas são sempre assim, né? Sempre como foi passado por Jesus. Então, Jesus veio nos mostrar o caminho por meio do seu evangelho, e Jesus, que nós sabemos que multiplicava pães e peixes, andava sobre as águas, ele manipulava os elementos naturais. Se ele quisesse, ele não seria crucificado, mas deveria ser assim, tanto que na última ceia Jesus pede a Judas, abre aspas, faz depressa o que tens que fazer. Quer dizer, isso já estava planeado, né, para que acontecesse com Jesus. Então nada foi fora, né, do que foi planeado. Então Jesus fez o que precisava ser feito, tá bem? A vida futura. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo para onde tende a humanidade e como sendo objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. A vida futura é a vida do espírito e não a vida da carne, né? A vida material, ela é necessária, mas tem um fim em si mesma. É isso? Nós somos usufrutuários dos bens materiais. Nós necessitamos de um abrigo, necessitamos de alimento, de vestimenta. Tudo isso é necessário porque nós temos um corpo físico que precisa ser mantido, não é isso? Então, mas isso, a gente não pode ficar a vida inteira atrás simplesmente das conquistas das coisas materiais para o nosso bem-estar físico, não é? Nós temos outro lado, né, que caminha junto, além de cuidar do corpo, que é cuidar do espírito. E aí que vem os ensinamentos de Jesus, não é? Nós precisamos conquistar sim esses bens materiais para o nosso bem-estar físico, mas também e principalmente os bens espirituais. Como é que eu faço isso? A gente sabe
Todos temos consciência, que muitas vezes a gente até não aceita, mas nós temos maus hábitos. E esses maus hábitos vêm há muito tempo. E a gente se irrita quando alguém fala para a gente um mau hábito que nós temos. A gente se irrita, né? A gente gosta muito de achar nos outros o defeito dos outros, mas na hora que apontam para a gente já arrepia, como se diz, né? Mas é interessante que a gente tenha consciência disso, né? E esses maus hábitos, eles têm devagar sendo substituídos por bons hábitos, não é isso? É isso que tem. Não adianta só a gente se livrar dos maus hábitos e ficar neutro. Não, precisamos trabalhar no bem, principalmente tirando o egoísmo, né, a vaidade, pensar também no próximo, ter a solidariedade, não é isso? São elementos que vão nos enriquecer o nosso espírito. É interessante que Kardec diz que os judeus não tinham ideias muito claras sobre o que era a vida futura. Eles não tinham uma ideia clara, né? Eles acreditavam que a vida futura, eles tinham assim, eles eram privilegiados da criação, mas não sabiam que o homem pudesse vir a ser um dia anjos. Eles achavam que os anjos foram criados por Deus separados da humanidade, como se anjo já fosse feito anjo e nós fomos criados, como se eles fossem puros, né? Simplesmente criados assim. Mas nós sabemos através da doutrina que os anjos foram espíritos como nós, todos caminharam, né, nessa caminhada evolutiva, fomos criados simples e ignorantes e fomos caminhando até chegar no máximo grau que é dado à criatura humana, que é a angelitude, os arcanjos, os serafins e os anjos, como a gente chama, tá? Mas é uma caminhada muito longa, não é? Então, os judeus acreditavam, né, aí da época de Jesus, que quando era castigado era porque Deus estava irritado. Quer dizer, eles acreditavam num Deus vingativo e com muita raiva, com muita ira, colocando características de Deus que nós temos, as características humanas, porque nós ficamos com raiva, somos às vezes vingativos, né? Temos ciúme, né? São características humanas e não características divinas, tá bem? Então é bem diferente, tá? Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, é uma realidade material demonstrada pelos fatos, porque são as testemunhas oculares que vêm descrevê-la em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. A gente tem aprendido através, né, a gente, mesmo quem leu já o Velho Testamento, que a gente vê lá os profetas que vieram dizer sobre Deus, sobre as coisas de Deus, são os profetas encarnados, né? Vieram e manifestaram as suas ideias a respeito de Deus. Com a doutrina espírita nós temos outra coisa, nós temos os espíritos que vêm, através das suas mensagens, falar o que é a vida espiritual. São as testemunhas que estão lá, né? Então, a vida espiritual, como eles dizem, é o nosso habitat natural, não é? Nós estamos ocupando aqui um corpo temporariamente e vamos retornar às nossas origens, não é isso? Que é a nossa vida espiritual. Nas obras básicas da doutrina espírita, assim como nas obras complementares, principalmente aquelas psicografadas por Chico Xavier, né, vem nos contar como é a vida no mundo espiritual, tá certo? Eles nos orientam o que devemos fazer para que a gente possa, a Aurir, conseguir um lugar bom na nossa vida futura. Agora, essa nossa vida futura depende de tudo que já fizemos e o que estamos fazendo hoje. Cada trabalho que a gente faz no bem é que como se a gente montasse e colocasse um tijolinho na nossa casa lá do outro lado. É isso? E cada vez que a gente faz uma coisa que não é tão boa, tira aquele tijolinho, não é? Então nós precisamos ter nessa construção sempre ativa. E é com coisas simples, gente. A gente não precisa fazer grandes coisas, como a gente comenta, é no dia a dia. Ser cordial, ser simples, ser atencioso, ouvir com as pessoas olhando nos olhos, com educação, prestar uma informação com cuidado, ser gentil no supermercado, ceder a vez para outra pessoa que está apressada com o carrinho, no trânsito. É difícil, não é? Na teoria é fácil, mas na hora que a gente está ali,
a gente cai naquela cada um por si, não é? Mas é isso, são as coisas simples que nós fazemos, que aí nós conseguimos fazer coisas grandes, coisas vultuosas com as nossas ações simples, tá bem? Então, os Espíritos nos orientam que para que a gente possa ter um bom lugar no plano espiritual, nós temos que, sim, seguir as orientações deixadas por Jesus. Ele que nos veio mostrar um amor incondicional. Jesus não escolhia quem ajudar. Jesus não perguntava, quando ia curar um cego, que religião que você é? Qual que é a sua classe social? Jamais Jesus perguntou. Ele curava, ele auxiliava, independente da raça, do credo, qualquer um. É difícil a gente agir como Jesus, não é? Mas a gente tem que iniciar com coisas simples para poder devagar tornar um hábito. É só a gente lembrar quando era criança, quando a mãe, e o pai falavam, tem que escovar os dentes, você terminou a refeição, escova os dentes. Aquilo vai chegar uma hora que se tornou um hábito, Então hoje a gente faz isso naturalmente. Se a gente começar a fazer o bem, isso se torna um hábito, da mesma maneira, só que tem que ser praticado, não é? Tem que ser praticado, tá? Então é isso, é procurar sim as nossas atitudes, melhorar as nossas atitudes, começando na nossa casa. Nós temos familiares às vezes que são difíceis, nós também às vezes somos difíceis. Então tem que ter essa tolerância, essa paciência, não é? No ambiente de trabalho também. E é assim que a gente vai, nas relações sociais, que nós vamos melhorando a nossa condição. E aí o Evangelho fala, a realeza de Jesus. O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano em uma ordem de ideias quaisquer, que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Esse termo rei é utilizado regularmente, aplicado, quando a gente diz assim, uma pessoa que se destaca muito na filosofia, a gente fala, ele é rei dos filósofos, ou é o príncipe das artes. A gente costuma dar essa titulação, tá? Então, essa realeza, ela é diferente daquela que a gente diz quando alguém tem uma coroa na cabeça, que é um rei, tem uma coroa na cabeça. É diferente, porque essa realeza de Jesus é uma realeza atribuída por mérito pessoal, por condição espiritual, pelo trabalho que faz pela humanidade. É isso? E a humanidade tem grandes pessoas que fizeram isso, tá bem? Então eles são considerados muitas vezes, tem essa realeza como. Então Jesus é o nosso maior exemplo do homem de bem que nós tivemos aqui, tá certo? E lembrando que Jesus tem uma importância tão grande que nós sabemos que o nosso calendário é colocado antes e depois de Jesus, não é isso? Antes e depois do nascimento de Jesus. A importância que ele tem, e ele, lógico, é um marco para a humanidade, continua sendo um marco para a humanidade, tá certo? Outro item, o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, quando muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles examinam a vida terrestre. Para a pessoa que pensa que a vida encerra quando morre o corpo físico, ele não acredita que existe uma vida em continuidade, que nós vamos continuar com as nossas emoções, não é isso? Com os nossos conhecimentos, com as nossas amizades, que a gente vai continuar do outro lado. A pessoa que acredita só nessa vida, ele não tem perspectiva nenhuma. E isso pode, às vezes, estimular ao egoísmo, não é? Ele diz, para que eu vou ficar cuidando dos outros? Para que eu vou ser generoso? A vida é Deus nos acuda, cada um vai atrás do seu. Eu vou cuidar das minhas coisas, porque a hora que morrer, acabou. Eu não preciso prestar conta a ninguém, nem a minha consciência, tá certo? Mas as pessoas que creem, que acreditam, e a doutrina espírita sabe disso através dos testemunhos dos espíritos, que a vida continua.
Tá? Ninguém vira anjo ou demônio depois que morre. Nós continuamos da mesma maneira, com os nossos hábitos, né, maus ou tão bons, tudo nós continuamos do outro lado, tá certo? Agora, se você pensa assim, né, que nós temos uma vida espiritual, aí sim, nós vamos pensar 2 vezes. Aumenta a nossa responsabilidade. E se a gente, lógico, acredita na reencarnação, é outro caso. Tá? É outro caso. Eu tenho que aprender as lições, senão eu vou ter que retornar. Igual o aluno que chumba numa série. Ele vai ter que voltar de novo naquela série. Nós temos que retornar de novo aqui, se nós não fizermos a nossa lição corretamente. É assim que é a lei. Não é? A gente pode espernear, mas é assim. Eu posso reclamar que o dia está escurecendo, mas ele vai escurecer independente da minha vontade. Tá certo? As pessoas que não acreditam na vida após a morte, que a vida continua, não vai mudar em nada a natureza, vai continuar da mesma maneira. Nós que temos que nos adaptar à condição das coisas da natureza, as coisas reais, as coisas que são ditas as leis divinas, tá bem? Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente senão uma importância relativa e se consola facilmente com seus fracassos, pensando na destinação que o espera. Nós erramos continuamente, temos que procurar evitar os erros que já caímos. É assim o nosso aprendizado, né? Estamos hoje aqui, encarnados, nesse mundo material, mas precisamos dele. Precisamos dele. Assim como nós somos dessa luz que nos ilumina, nós precisamos. É isso? Tá? Nós precisamos aqui, estamos sentados, essas cadeiras, alguém fez essa cadeira, não é? Alguém construiu isso aqui, alguém planejou e construiu isso aqui, nós estamos usufruindo disso. É bem que a gente possa sim dar valor a essas coisas, mas sempre pensando que essa necessidade, ela tem um objetivo interessante. Essa necessidade nossa nos impulsiona ao trabalho, nos impulsiona a descobrir as coisas. Nós passamos por uma pandemia que ainda não se encerrou. Quanta luta foi feita para criar uma vacina? Quantos esforços de vários cientistas? Por quê? Foram impulsionados por uma necessidade, que era muita gente morrendo. E foi uma luta. Então, para conseguir esse bem-estar nosso, nós temos que trabalhar. E esse trabalho dá o progresso material, tá certo? Na humanidade. Então é importante isso, tá? E não esquecer que a luta é constante conosco mesmo. A gente tem embates com nossos semelhantes, mas o grande embate que nós temos é com a nossa consciência. Nós sabemos às vezes que nós erramos e não adianta ficar vivendo de culpa. Eu fiz uma coisa errada, eu vou ficar me martirizando porque eu fiz aquela coisa errada. A culpa é terrível. A gente tem que ter noção e consciência que fez a coisa errada. O que eu posso fazer para reparar? Jesus mesmo disse, não é? Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, se eu tenho uma animosidade com alguém, um parente, alguém, eu tenho que procurar aproximar. Você tem que fazer o possível, você tem que dar o primeiro passo. Se a pessoa não quer dar, aí já é um problema dele, da consciência dele. Nós temos que fazer a nossa parte. Procurar conciliar, procurar harmonia. É esse o nosso objetivo de vivermos juntos, né, em sociedade, tá bem? O Espiritismo expande o pensamento e abre novos horizontes, né? Com a doutrina dos Espíritos, ampliamos a nossa visão sobre a nossa vida no planeta Terra, tá bem? Então, essa é a grande, que as nossas habilidades, conhecimentos e afetos, desafetos, são obtidos nas nossas diversas existências que já tivemos, tá? Então nós estamos aí circulando, temos, além da nossa família que nós temos aqui, a família sanguínea, nós temos uma grande família espiritual. É isso? Essa é a nossa verdadeira família. Muitos deles estão encarnados na nossa família sanguínea, mas às vezes não. Às vezes não estão encarnados ainda, mas nós temos, né, parentes lá no plano espiritual que a gente nem não lembra dele, nem conhece, parece, mas conhecemos lá. Quando a gente sonha, quando a gente dorme, que o perispírito sai, não é?
para comunicar com os espíritos, nós vemos pessoas que nós não lembramos quem é, mas a gente sente um afeto por aquela pessoa, mas eu nunca vi essa pessoa, por que eu fiquei tão bem com ela? Tá certo? Porque são nossos conhecimentos, né? Nossas amizades no mundo espiritual. Nós pertencemos a uma cidade espiritual, nós saímos de um lugar, de uma cidade espiritual, para encarnar, e ela está lá, não é? Não sabemos aonde, mas tem uma cidade espiritual. E aí eu peguei esse dizer que eu achei curioso, não é? Um provérbio africano: se quer ir rápido, vá sozinho, se quer ir longe, vai acompanhado. É muito interessante esse provérbio. Precisamos um dos outros nessa longa caminhada. Vamos pensar que o planeta Terra é um grande barco navegando no espaço. Estamos no mesmo barco, independente de fronteira. Se eu sou português, se eu sou brasileiro, se eu sou japonês, não é isso? Se eu sou italiano, todos estamos nesse mesmo barco, juntos. E se nós formos solidários, fica mais fácil essa caminhada. Juntos podemos ir longe, é isso? Mas para isso tem o convívio, tem a dificuldade, os atritos que a gente tem, tá bem? Então nós temos que ser tolerantes com isso, tá? Então, que a gente possa cultivar amizades sinceras em nossas vidas. São para sempre essas amizades, é isso? São para sempre. E aí o Evangelho traz essa última parte que eu achei curiosa, dos instruções dos Espíritos, que é uma realeza terrestre. Essa mensagem é uma rainha de França, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu vou tomar a liberdade de ler na íntegra, porque nós estamos falando agora o que é o lugar onde eu vou ficar quando eu desencarnar, né? O que espera uma rainha, uma princesa, uma pessoa com grande autoridade, né? Um presidente da República, quando ele desencarna? Como é que ele vai ser recepcionado do outro lado, né? Então, essa rainha vai dizer para nós, olha aí: quem melhor do que eu poderá compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo, se eu não o compreendesse? Que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me seguiu até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Então muitas pessoas acham ainda que, se a gente tem aqui uma grande condição social, uma grande autoridade, desencarnando vai estar lá as pessoas recepcionando, não é? Será que vai ser assim? Vamos continuar. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezei porque não eram de um sangue nobre. Vamos pensar, o que serve para uma rainha o jardineiro? Será que ela vai conversar com o jardineiro? Será que as pessoas que são de uma classe social alta têm um carinho com a pessoa que fica lá no prédio, né? O zelador do prédio? É essa que é a diferença. Não importa a nossa condição social, nossa autoridade, vai importar sim, nós vamos ver as nossas ações diante disso, não é? E ela continua: eu então compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar em lugar neste reino é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste e benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugastes. E quem que nos dá essas lições? Jesus, olha aí.
É preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Ninguém vai perguntar o que você é. A gente nem precisa falar. O que nós fizemos? Como que nós somos? Porque os benfeitores espirituais, olhando para o nosso perispírito, ele já vê. Ele já vem. Se o nosso perispírito é denso, se ele é leve, se ele é diáfano, se ele é luminoso ou se ele é escuro. A gente nem precisa abrir a boca. Ele já bate o olho e já vê como nós somos. Tá certo? E nós vamos ficar num lugar de acordo com a nossa densidade do nosso perispírito, não é? Continua. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo, porque é preciso sofrer para alcançar o céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, seu caminho através das sarças e dos espinhos, e não entre as flores. Isso não significa que nós temos que sofrer, não é isso. Nós temos que ter, às vezes, sacrifício pelas coisas. As conquistas espirituais dão trabalho. Como eu disse, para você tirar, eliminar os maus hábitos é difícil. É difícil as pessoas que têm problema, às vezes, com questão física, controle de alimentação, não é isso? A vida física no dia a dia, o estresse, são coisas do corpo físico. Mas as coisas espirituais são mais difíceis. O ciúme, a inveja, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, esses são nossos inimigos internos que nós temos que extirpar. Isso que é difícil, tá bem? E ela encerra: os homens correm atrás dos bens terrestres, como se os devessem guardar para sempre, mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que não agarraram senão uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes são de proveito na morada celeste, os únicos que podem a ela lhes dar o acesso. Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus, ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçais. Uma rainha de França, Ave 1863. Então isso é um testemunho de uma nobre. Por isso que eu falei, os profetas vieram dizer sobre as coisas de Deus, sobre nossa vida espiritual. Aqui é um testemunho de uma rainha que veio nos contar como foi recebida do outro lado. Se ela fosse uma pessoa caridosa, como a nossa rainha santa Isabel, ela foi recebida diferente. É diferente. Como é que foi a vida da Isabel? Como é que foi a vida dela? Ela era caridosa, ela atendia as pessoas, não é? A história conta isso. Ela foi recebida lá. Ela é a veneranda do nosso lar. E a Isabel, veneranda. Figura nobríssima, figura respeitadíssima, evolução espiritual muito alta. E a rainha Isabel foi uma rainha. Então não significa que a pessoa seja uma rainha, que ela vai ser do outro lado, não, vai depender do que ela fez, as suas atitudes, sua nobreza espiritual, é isso que vai contar. Então, mas alguém pode pensar assim: bom, você leu para mim isso aí, né? A questão de uma rainha, como é que ela foi? Eu não sou rei, né? Não sou rainha, eu não tenho nenhum cargo importante, então eu estou tranquilo. Será, né? Isso não me diz respeito, né? Eu posso não ter riquezas materiais, eu posso não ter nenhuma nobreza, mas eu posso ter, às vezes, títulos acadêmicos, que é muito comum. A pessoa ter um título acadêmico, não é isso? Ele é um mestre, é um doutor, ele se acha acima de todos. Também é a mesma coisa. Vai ter essa vaidade, esse orgulho dessa condição, e muitas vezes é arrogante perante os outros porque ele tinha um título acadêmico, não é? Então esses aspectos todos que vai nos dar, às vezes, esse egoísmo, né, essa vaidade, não ser grato, não é? Das coisas que recebemos, e sim ficar reclamando das coisas que não tem. A gente não liga para as coisas.
A gente só sente a falta de um pé o dia que você quebra o pé. Aí você fica ali, né, andando de muleta, na dependência dos outros, é terrível. Quem já passou por isso sabe como é que é. Mas quando a gente tem, ninguém liga. Mas a hora que falta, né? E a gente tem que agradecer. Nós aqui todos viemos aqui com as nossas próprias pernas. Vocês estão me ouvindo, estão me vendo. Tem pessoas que não conseguem vir até aqui, não conseguem sair de casa, estão numa cama. E a gente não considera isso normal, não é normal. Nós temos que ser gratos à nossa condição atual. Não é isso? Então, todos esses aspectos da nossa convivência dão modelagem, como eu disse, a coloração do nosso perispírito. É isso que vai contar realmente, não é? Através do nosso perispírito, nós vamos ver, as pessoas do plano espiritual vão ver o que realmente somos, não o que temos. O que somos é mostrado pelas nossa presença. Da mesma maneira que numa casa espírita, que recebe uma entidade, que dá uma mensagem, ou psicografado através da psicofonia, pela mensagem que a gente recebe numa casa espírita, nós sabemos como é aquele espírito. Ele é um espírito realmente que conhece, que tem conhecimento? É um espírito, um benfeitor espiritual? Ou é um espírito leviano? Pela sua linguagem, pela sua mensagem, tá certo? Como disse Jesus, pelo fruto que se conhece a árvore. Se a mensagem é uma mensagem perfeita, muito bem feita, organizada, que nos faz o bem, não é? Coerente, aí sim é de um espírito que tem uma importância realmente, não é? Então tudo isso aí são para os nossos, o nosso conhecimento. Então que a gente possa sim trabalhar no dia a dia pelos nossos bens materiais, que nos vai dar o bem-estar. Isso é salutar, é importante, é progresso, tá? Mas não podemos esquecer que o principal é a nossa melhora espiritual, que nos vai dar, né, a nossa condição espiritual mais brilhante ou mais escuro, não é? E é sempre nunca esquecer das palavras de Jesus: a cada um segundo suas obras. É isso que conta realmente. Tá bem, meus irmãos? Agradeço a presença de vocês, que a gente possa, né, ter a lucidez na reflexão sobre essas mensagens que foi dada hoje através de Meu Reino Não É Deste Mundo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigado.